Pronto, nós vamos terminar a nossa série sobre produtos notáveis. A gente vai terminar essa aqui. Nós aprendemos os três principais produtos notáveis, que é a soma ao quadrado, a diferença ao quadrado e o produto da soma pela diferença de dois termos. Agora nós vamos aprender sobre os produtos notáveis, só que agora o cubo da soma de dois termos. Então, nós temos aqui dois termos, o A e o B, esse binômio, né? É elevado a 3. Quando significa ser elevado a 3, significa que é elevado ao cubo, tá certo? A gente, lá na frente tem uma representação gráfica, a gente vai entender por que esse nome cubo. A gente percebeu lá no início que quadrado estava muito envolvido com a área, né? A multiplicação de dois lados. Ok? No caso, um quadrado. O quadrado perfeito, porque ele tem dois lados, os lados dele são iguais. Então, a área de um quadrado significa a multiplicação dos seus dois lados. Por isso que a multiplicação significa ser ao quadrado, porque é ele multiplicado por ele mesmo. E o cubo tem esse mesmo sentido. A gente vai ver a representação gráfica na frente. A mais B elevado ao cubo. Da mesma forma, como a coisa algébrica acontece sempre com frequência, por isso que ela vai ser um produto notável, porque tem como resolver ela de uma regra prática, tá certo? E ela tem uma regra prática. Eu vou mostrar para vocês a maneira da propriedade distributiva, tá certo? Nós já vimos a definição que uma coisa elevada ao cubo significa ela multiplicada por ela mesma 3 vezes, A mais B vezes A mais B vezes A mais B, que significa A mais B elevado ao cubo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter esses três termos e vou multiplicar, vou deixar esse aqui, certo? Como eu falei, A mais B, e vou multiplicar esses dois aqui. Só que esses dois sendo multiplicados vai me dar a regra que nós já aprendemos anteriormente, a soma elevada ao quadrado. E a soma elevada ao quadrado a gente já sabe, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Uma soma ao quadrado significa o quadrado do primeiro termo, está aqui, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso vai ser multiplicado por esse termo A mais B. Então, pela regra da distributiva do chuveirinho. Então, esse A vai multiplicar todos que estão aqui. Então, vai ser A vezes A ao quadrado. Quando eu multiplico um termo algébrico por outro termo algébrico, repete a base, soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, fica A elevado ao cubo. Lembre-se disso. Tá certo? Há uma diferença muito grande. A mais A é 2A. A vezes A é A elevado ao quadrado, porque repete a base, soma o expoente. Quando não tem nada no expoente, significa que ele tem 1 no expoente. Ok? Fica lá oculto, não precisa aparecer. Agora, eu multiplico A vezes 2 vezes AB. Ora, A vezes A ao quadrado. O B continua, o 2 também. Ficou 2A ao quadrado B. Mais, que a gente só está vendo o sinal positivo. Então, vai ficar como A vezes B ao quadrado, olha aí. AB ao quadrado, só faz juntar, né? A multiplicação. AB ao quadrado, está aqui. Agora, vamos multiplicar o B. B vezes A ao quadrado vai ficar BA ao quadrado. Está aqui. BA ao quadrado. A ao quadrado B. Depois, B vezes 2AB vai ficar B ao quadrado. 2AB ao quadrado. 2AB ao quadrado. E B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Só que o que acontece? Lembra que eu falei anteriormente lá no começo da revisão que a gente disse que os termos semelhantes a gente pode somar? O A ao cubo só tem 1, B ao cubo só tem 1. Então, esses dois vão continuar. Vê se tem mais algum termo semelhante. Eu tenho 2A ao quadrado B. Será que tem algum outro? Tem, está aqui. Ó. Eu tenho 1A ao quadrado B e 2A ao quadrado B. Eu tenho 2 somando com mais 1 vai dar 3. 3A ao quadrado B. Tem outro termo semelhante? Vamos procurar. AB ao quadrado. Tem outro? Tem, ó. 2AB ao quadrado. Então, eu tenho 2 aqui. Mais 1 aqui também vai ficar somando. Vai ficar 3AB ao quadrado. Olha como é que ficou. Ficou A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais
b ao cubo. Note o bizu, ele está sendo elevado a 3. Quem foi que apareceu? 3. Apareceu aqui o 3, ó. Certo? E apareceu o cubo aqui, ó. Nós vimos que quando foi uma coisa elevada ao quadrado, apareceu 3 termos, o trinômio na resposta, não é isso? Já o cubo apareceu quantos termos? 1, 2, 3, 4, aumentou mais 1. Tá certo? Então esse também é o bizu. Então olha note o que acontece aqui, ó. A está elevado ao cubo. Quando esse A vem para o próximo, ó, 3, né? Vai aparecer o 3, o A já diminui, não é mais ao cubo, é ao quadrado. O B não estava aparecendo de jeito nenhum, então ele apareceu aqui como 1, o B. Próximo termo, 3 continua. O A, que era 2, agora ficou sendo 1, ou seja, não precisa aparecer 1 aqui. E o B, que era 1, ficou aparecendo 2. Note agora que o B vai do 2 para o elevado a 3. Está elevado a 2, agora vai para o elevado a 3. O A, que está elevado a 1, vai ser elevado a mais nada. E o 3 some. Então, esse é o bizu, tá certo, da regra prática. Qual é? Então, o cubo da soma de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo. Então, o primeiro termo elevado ao cubo, mais 3 vezes o produto do primeiro termo ao quadrado, primeiro termo elevado ao quadrado, multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, agora elevado ao quadrado, mais o cubo do segundo, ok? Vamos para a representação gráfica. Está aqui a representação gráfica dele. Lembra que cubo, gente, quadrado, eu estou multiplicando, né, somente aqui, por exemplo, quadrado. Se eu fosse multiplicar o quadrado dessa peça aqui, seria esse lado vezes esse. Só que agora tem um cubo, e o cubo não são somente agora duas representações. Ele vai ter o quê? Ele vai ter a altura, vai ter a largura, né, e vai ter, vamos dizer assim, a profundidade, né? O comprimento. Então, isso aqui é o volume. Parece uma caixa d'água, né? Assim, então é um volume. O volume tem 3 medidas: o comprimento, a largura e a altura. O comprimento, a largura e a altura. É o volume. Se é o volume, são 3 medidas que eu tenho que multiplicar. Tá certo? Como é ao cubo, ó, ele mostra aqui, ó, A mais B, mostra aqui A mais B, as medidas, ó. E ele destrincha cada parte dessa, né? Ó, onde esse ladozinho aqui vale B, esse aqui vale A. E aí ele vai mostrando para você, ó, o volume de cada parte dessa. Ó. Ok? Essa largura aqui é B. E esse lado vezes esse, ó, A vezes A é A ao quadrado, vezes o B, que é só uma vez. Esse aqui, ó, vai ser A, aparece uma vez, a largura e o comprimento, que vai ter o mesmo tamanho, B. Então, quantas peças eu vou ter? Né? Eu vou ter uma peça de B elevado ao cubo, uma peça de A elevado ao cubo, está aqui, ó, no meio, e vou ter 3 peças de A elevado a 2B. Né? Se você procurar aqui, você vai encontrar 1, 2, 3. 3 peças de B ao quadrado, ou BA ao quadrado. Tá aqui essa e essa, e esse AB ao quadrado 3 vezes também. Essa é a representação gráfica, ok? Beleza. Ok. Nós aprendemos na aula passada sobre a soma elevado ao cubo, só que agora é a diferença elevada ao cubo. Como a gente já fez a distributiva direitinho, eu vou logo partir para a regra prática, porque eu vou mostrar para vocês, talvez vocês não tenham visto isso no 8º ano, então isso não está no nosso livro didático, certo, agora, mas eu vou mostrar esse conteúdo para vocês, sobre o trinômio elevado ao quadrado, tá certo? Então vamos explicar logo aqui quando eu tenho uma diferença elevada ao cubo, ok? Então vamos lá. Quando isso acontecer, ó, isso não é mais um mais, agora é a diferença, é um menos. Isso vai
vai mostrar para vocês uma regra prática, o seguinte, ó. O primeiro termo vai ser elevado ao quadrado, o 3 continua, só que o que aconteceu? Desse termo aqui que era positivo veio para o menos. O que vai acontecer? Os sinais, quando aparecer o menos, os sinais vão alternar. Então, positivo, sempre o positivo, depois negativo, positivo, negativo. Pronto. Aí a regra prática é semelhante ao da soma. Tá certo? O primeiro elevado ao cubo, menos 3a elevado a 2b, mais 3ba elevado a 2, menos b elevado ao cubo. Pronto. Então, essa é a regra prática. Professor, quer dizer que se eu tiver dois números ou duas letras, eu vou sempre fazer isso? A regra vai ser sempre essa, nunca vai mudar isso. Jamais isso vai mudar. Tá certo? Desde quando foi criada essa regra, não vai mudar. Até antes que não tinha essa regra, era a multiplicação através da distributiva, mas o resultado sempre dava o mesmo. Tá certo? É só um bizu para vocês. Então vamos lá para o nosso trinômio elevado ao quadrado. Então vamos lá. Um trinômio elevado ao quadrado significa que eu tenho três termos, né? Esses três termos multiplicados por esses mesmos três termos significa que esse termo elevado ao quadrado. Também é um produto notável, tá certo? O que vai acontecer com eles? Preste atenção. Essa aqui é um pouco mais complicado porque, como você vai multiplicar pela regra da distributiva para mostrar um final que vai ser sempre igual ou semelhante, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse a mais b, tá certo? E ele vai ser como um termo só, um único termo. Então eu vou pegar esse a mais b como único termo, esse a mais b como único termo. Então vai parecer aquela minha regra lá, né, da soma elevada ao quadrado. Então o que foi que eu fiz? Peguei o primeiro termo, elevei ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, o c, mais o quadrado do segundo, o c. Olha aí, ó, foi o que eu fiz. Transformei isso de uma forma mais simples usando a primeira regra, onde eu peguei esse a mais b e transformei ele num único termo e usei a regra do soma elevada ao quadrado, onde é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu falo isso, o primeiro e o segundo, eu falo isso em relação aos termos. E aí agora eu vou resolver. Lembrando que esse a elevado a 2 é a minha regra, né, do quadrado do primeiro, a elevado a 2, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o restante, professor, o 2 vai multiplicar com a, 2a. O 2 vai multiplicar com b, 2b. Só que esses dois termos ainda estão multiplicando com o c. Note aqui, ó. Esses dois termos estão multiplicando por esse. E depois vem um c para multiplicar também. Multiplica com 2, entra para dentro aqui, ó. Distributivo, e depois o c vai ter que multiplicar. Mais o c ao quadrado, beleza, ok. Terminou ainda? Não, continua aqui. A ao quadrado mais duas vezes ab mais b ao quadrado. Aí agora vou multiplicar o c vai multiplicar agora lá. Ó. C, 2a vezes c, 2ac. 2b vezes c, 2bc. Tá certo? Quando eu vou multiplicar, eu só faço juntar as letras e os números. Então vai ficar 2ac mais 2bc mais c ao quadrado. Você vai verificar o quê? Ó? Que apareceu a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado, junta eles. Está aqui. Ó. A ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. E vai aparecer o 2ab, o 2ac e o 2bc. Foi o que eu fiz. 2ab, 2ac, 2bc. Isso também pode ser o seguinte, a gente não vai aprender sobre isso, sobre agrupamento. Mas isso aqui também pode ser, ou, né, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Como o 2 ele é um termo semelhante para esses três, eu posso deixar ele em evidência. Deixar ele em evidência é tirar ele fora do parênteses. Deixando em evidência porque pertence a esses três termos. Deixei ele fora, abro o parênteses. Quem sobrou? AB mais AC mais BC. E a regra como é que vai ficar, professor? Vamos lá, vamos para a regra. Então, o quadrado da soma de três termos é igual ao quadrado do primeiro termo, está aqui o quadrado do primeiro termo,
mais o quadrado do segundo termo, está aqui o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo, está aqui o quadrado do terceiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo vezes o segundo, então 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, 2 vezes o primeiro termo vezes o terceiro e 2 vezes o segundo pelo terceiro. Então você vai multiplicar um pelo outro, tá certo? Não pode repetir. O A vezes B, o A vezes C, e no final não tem mais com o que multiplicar, quem sobra para multiplicar é o B e o C. Então essa é a forma mais fácil de a gente resolver, ok? Vou deixar alguns exercícios na nossa plataforma, tá certo? Para ficar mais fácil a gente resolver algumas questões. Ok, grande abraço, valeu pessoal, bons estudos!